E Deus é tão maravilhoso que ele instituiu as leis de acordo com o caráter dele. Ele nos permitiu ter e conhecer a essência dele, pois quando o Espírito Santo nos testifica, nós não nos conformamos com esse mundo e com as injustiças dele. E até mesmo quando nós traímos a confiança do Senhor, o colocando em segundo plano, ele é tão misericordioso que pode nos perdoar e transformar o nosso caráter, se assim nós permitirmos. Não há nada melhor do que ter um relacionamento recíproco, não é mesmo? O amor de Deus por nós não muda, independente das nossas ações. O que muda é a proximidade dele conosco. Deus é santo, então não tem como ele habitar onde habita o pecado, mas ele nos ama até quando não o amamos de volta. Assim como um pai que ama o seu filho, que luta para salvá-lo, mas não concorda com as suas ações erradas. E é tão bom ter um amor correspondido. Dar amor sem esperar nada em troca é o maior engano que podem nos fazer acreditar. Sempre esperamos o mesmo amor que ofertamos ou até mais de volta. Queremos a honestidade do outro, a sua admiração e principalmente o seu respeito. E Deus é totalmente ilimitado. Nós somos limitados, sabemos de tão pouco e ainda assim o Senhor escolhe se revelar quando nós abrimos para Ele a nossa mente e o nosso coração. E da mesma forma que nós amamos quando somos correspondidos positivamente, quando recebemos alguma forma de amor e de cuidado, o Senhor também se agrada quando o amamos, o adoramos e buscamos nos relacionar com Ele. E isso também deve nos trazer uma grande satisfação. Quando nós conhecemos mais de Deus, nós ficamos tão maravilhados que o nosso desejo é só de compartilhar aquele amor com os outros. E seria maravilhoso se todos pudessem e quisessem sentir o amor de Deus e enxergar o cuidado dele nos mínimos detalhes da vida. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, o amor de Deus está sempre disponível e quer nos chamar a amá-lo de volta. Por isso que cabe a nós abrir o nosso coração e os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. E não somente entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas fazer constante morada em nós. E Jesus venceu todas as guerras que hoje nós também enfrentamos. Outro ponto que eu acho surreal de magnífico é que Deus criou o casamento. Imagina se ele não existisse, ou se ele não fosse um mandamento divino. As pessoas até poderiam se relacionar, mas sem um real propósito e significado. Mas Deus estabeleceu essa união para nos fazer ter a experiência de como é se relacionar com alguém. E não só isso, ele também permitiu para alguns serem filhos para saber como é terem pai e mãe presentes, capazes de darem as suas vidas, assim como o filho dele deu a sua vida para salvar o mundo. Também nos permite ser pai e mãe, onde cada um deles também tem um pouco da essência de Deus com relação aos filhos. O pai ama o seu filho, o educa e o corrige quando necessário para que ele siga os bons caminhos. E a mãe se sacrifica pelo seu filho e vai além dos seus limites, perdendo noites de sono, tirando às vezes da própria boca para alimentá-lo. E na maioria das vezes o continua servindo mesmo quando ele pode caminhar com as próprias pernas. É por isso que o profeta Isaías compara Deus com o amor de uma mãe que nunca esquece do seu filho. E até aquelas que esquecem a bondade e a fidelidade de Deus jamais o abandonam. Deus nos permite ter uma certa noção de quem Ele é ao nos fazer vivenciar cada relação da vida, como criança, como filhos, irmãos e até como pais, para enxergar como Deus se sente em relação aos seus filhos.